arrependam-se e creiam no Evangelho. É uma das palavras de Jesus, na verdade, é a primeira pregação pública de Jesus. Se você puder abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 14. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Lembre-se que a gente vai falar sobre ensinos de Jesus. Diz assim a palavra: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprindo, o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amados, a palavra arrependimento, ela está na Bíblia desde Gênesis ao Apocalipse. Desde Gênesis ao Apocalipse existe um convite de Deus de nós voltarmos para Ele mediante uma ação pecaminosa no qual nós, em algum momento, caímos. Quando você vê um relacionamento entre Deus e Adão, ali quando Adão peca, Deus dá uma chance para ele voltar. Quando Caim cai, Deus faz a mesma coisa. Então Deus está sempre fazendo um convite. Deus levantou profetas em toda a história da Bíblia para que esses profetas pudessem levar uma mensagem, arrependa-se, volte para Cristo, deixe a sua vida pecaminosa e volte para Cristo. Então eu entendo, amados, que não tem como ter cristianismo e nos dizermos cristãos e pessoas que vivem o Evangelho sem que nós possamos olhar para dentro de nós e perceber que há algo pecaminoso em nós que nós precisamos abandonar e viver a palavra santidade. Não tem como viver o cristianismo e querer continuar na vida de pecado, porque o cristianismo, o convite do cristianismo desde Gênesis ao Apocalipse é arrependa-se. Arrependa-se. E quando João, logo no início do Novo Testamento, começa a preparar o caminho do Senhor, ele começa a batizar as pessoas e preparar o caminho de Jesus que estaria vindo, a pregação de João Batista foi uma: arrependa-se. Para os irmãos verem o quão precioso e quão necessário e inclusive quão urgente é nos arrepender. Quando você olha para essa palavra no qual Jesus disse, eu entendo aqui uma urgência no qual ele fala assim: olha, o tempo está chegando, o tempo está acabando, o fim está próximo, então você precisa fazer algo, você precisa arrepender-se. Arrependa-se e creia no Evangelho. Esse é o convite que Jesus fez logo no início do seu ministério. As primeiras palavras de Jesus foram essas: arrependa-se. Então não há cristianismo sem arrependimento. Arrependimento, amados, é um convite que Deus faz. É um convite que Deus faz para que nós possamos sair da nossa zona de pecado, não vou nem dizer zona de conforto, mas da nossa zona de pecado, onde muitas das vezes nós inclusive nos acostumamos a pecar e até faz parte da nossa vida, uma vida pecaminosa, e muitas pessoas se tornam comum. Eu não estou dizendo pessoas que estão no mundo, eu estou dizendo pessoas que estão na igreja, que vivem uma vida aparentemente cristã, mas que por trás, nas escondidas, ou alguns, infelizmente, nem tão escondidos assim, estão vivendo a vida pecaminosa. Eu quero olhar com os irmãos aqui algumas pessoas que se arrependeram. Algumas pessoas que, mesmo que escolhidos por Deus e chamados por Deus, em algum momento da vida eles cometeram pecado, erraram e voltaram para Cristo. Claro que teriam muitos exemplos, eu vou dar só 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu quero dar é o Davi, o rei Davi. Pensa no rei Davi, amados, alguém que ninguém dava nada por ele, nem mesmo sua família, seus pais, ninguém dava nada por ele. Mas o rei Davi foi alguém que Deus algum dia enxergou o rei Davi, levantou ele como alguém escolhido por ele, mas esse homem escolhido por Deus, ele chegou um momento da vida dele em que ele caiu, ele pecou. Quando todos foram para a guerra e ele como rei deveria ir para a guerra, ele preferiu ficar em casa. Meus amados, deixar de fazer algo também é pecado. Muitas das vezes nós pensamos que o pecado é somente uma ação. Quando eu mato alguém, quando eu roubo alguém, quando eu minto a respeito de alguém. Na verdade, quando eu deixo de fazer o bem, quando eu deixo de fazer algo, eu também estou pecando por omissão. Então Davi já começou pecando aí. Depois Davi cai em adultério. E não vou dizer pior, mas pior ainda, dizendo a palavra, com a esposa do seu melhor amigo, do seu escudeiro de confiança. Davi cai em adultério com a esposa dele.
E depois Davi tenta esconder o pecado dele, como muitos de nós tentamos muitas das vezes, viver uma vida pecaminosa, viver em adultério, viver mentindo e viver tentando esconder a mentira. Você já viu pessoas que são mentirosas, elas começam a inventar uma mentira em cima de outra mentira, uma mentira em cima de outra mentira, para poder cobrir uma mentira, e chega um momento que até ela acredita na mentira. E Davi começou a fazer isso, e Davi, além de adulterar, além de omitir, agora Davi manda matar, é claro de uma forma que não foi bem assim, né? Mas Davi, ele dá um jeito de mandar matar o seu melhor amigo, alguém que era de sua confiança, alguém que o respeitava. E agora esse homem de Deus, esse homem que Deus escolheu, um homem segundo o coração de Deus, esse homem caiu em pecado e esse homem está tentando cobrir o pecado dele o tempo todo. Esse homem talvez passou dias ali tentando pensar o que eu faço. E os irmãos conhecem a história. Ele, a princípio, não ia matar Urias, ele ia somente fazer com que ele pensasse que o filho era dele, que a mulher engravidou, enfim. Ele foi tentando cobrir a mentira dele, foi tentando cobrir o pecado dele, mas chegou um dia que um profeta chega para ele e confronta ele no pecado. E o Davi agora, ele olha para dentro dele e fala assim, não, realmente eu errei. Realmente eu pequei, realmente eu preciso voltar, realmente eu preciso abrir mão daquilo que eu pensava que eu era e dessa capa que eu vestia de rei de santidade e realmente me arrepender. E Davi, meus amados, arrepender de Davi, você vai ver os salmos de Davi e tantos salmos no qual ele expressa essa dor do pecado. Eu quero citar aqui somente um trecho do Salmo 51:10 que nós lemos no início desse culto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Alguém que se arrepende, olha para o pecado e vai ver a podridão que é o pecado, e ele fala assim, olha, eu preciso ser renovado, eu preciso ser levantado, eu preciso experimentar de volta essa graça. E é isso que Davi faz. Ele se arrepende. E você vai ver lindos salmos de Davi. Quanto que doeu esse pecado. Não só esse pecado, e os pecados que ele foi conduzindo no decorrer do tempo. Cria em mim um coração reto. O arrependimento está à nossa porta. A possibilidade de nos arrepender está à nossa porta todos os dias. O outro ponto que eu quero lembrar aos irmãos é que Pedro. Pedro foi alguém que também Deus escolheu. Alguém que talvez não seria enxergado por ninguém, alguém que poderia viver uma vida comum, mas um dia Deus o enxergou, Jesus o enxergou, chamou para caminhar com ele. E Pedro, ele teve muitas oportunidades. Meus irmãos, andar com Pedro certamente era muito difícil. Pedro era impulsivo. Pedro muitas das vezes tomava decisões que não era para tomar naquele momento, falava coisas sem pensar, e Pedro com aquelas dificuldades todas dele, mas Jesus o escolheu, Jesus um dia levantou ele, Jesus um dia deu um lugar para ele, e na caminhada com Jesus, Jesus ensinou, ele viu milagres, ele viu tudo acontecendo, como muitas das vezes nós vemos milagres acontecendo. Porém, chegou um dia que Jesus chegou para ele e falou assim, olha Pedro, você vai me trair, você vai me negar. Não Senhor, de jeito nenhum, eu não vou te negar. Mas aconteceu. Aconteceu que Pedro errou. Aconteceu que Pedro negou. E pode ser que nós também estejamos negando Jesus através de nossas ações, através de nossas omissões, através de tantas coisas. Porém, Pedro, lá em Lucas 22:61, diz assim, então Pedro se lembrou da palavra do Senhor e saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Pergunto para você, quantas vezes você chorou amargamente por causa de algo que você cometeu? Quantas vezes você olhou para uma vida pecaminosa, para ações de pecado que você continua fazendo, e você olhou para esse pecado e chorou amargamente? Eu imagino que esse choro de Pedro era um choro que dói lá dentro e fala, meu Deus, eu fiz isso. Eu tive coragem de fazer isso, e olha que ele me alertou, olha que ele falou que eu faria isso, mas olha, eu me arrependo, não faço mais isso. Por outro lado, existem pessoas na Bíblia que também tiveram algumas oportunidades, porém não se arrependeram. Um exemplo disso é o Saul, o rei Saul. O rei Saul foi alguém também escolhido. O rei Saul era alguém que em algum momento foi usado por Deus, mas o rei Saul, ele começou a andar fora dos caminhos de Deus. Mas quando ele é confrontado, ele não faz como Davi.
Quando ele é confrontado, ele faz como muitos de nós tentamos fazer, às vezes, justificamos o nosso pecado. Escondemos o nosso pecado. Colocamos desculpa para o nosso pecado. Não, mas eu estou traindo a minha esposa, mas é porque ela não me dá atenção mais. Porque agora não é assim mais. Não, eu menti porque aquela pessoa mentiu a meu respeito. Não, eu soneguei porque todo mundo sonega. No Brasil todo mundo rouba. Então se todo mundo rouba, eu roubo também. Então parece que tudo nós justificamos. Não, eu sonego imposto porque o governo é ladrão, então você tem que ser ladrão porque o governo é ladrão. Não estou dizendo que o governo é ladrão não, tá? Estou dizendo que o pessoal fala. Amém? Mas muitas das vezes nós justificamos o nosso pecado, e é isso que Saul fez. Saul não se arrependeu, e a morte dele foi terrível e humilhante. Talvez você vai falar, mas os apóstolos também morreram de formas terríveis. Ah, meus irmãos, mas eu prefiro morrer igual aos apóstolos do que igual ao Saul. Eu prefiro. Lembro também de Judas Iscariotes. Teve as mesmas oportunidades que Pedro. Caminhou com Jesus, sentou à mesa com Jesus, ouviu as palavras de Jesus, viu milagres de Jesus, viu tantas coisas acontecendo, entendeu a graça do Evangelho, entendeu a graça das boas novas, porém, o que Judas fez? Ele sentiu remorso. Às vezes o caminho mais fácil é tirar a vida. O caminho mais fácil é sair da igreja. O caminho mais fácil é me isolar. O caminho mais fácil é fugir. E é isso que Judas fez. Judas pegou e falou assim, olha, eu fiz algo terrível. Talvez no coração dele foi algo tão assustador que ele falou, a única saída que eu tenho é tirar a minha vida. Judas não se arrependeu. Saul não se arrependeu. Mas algumas pessoas se arrependeram. Eu quero, amados, pensar com você ainda sobre a questão do arrependimento, sobre o povo de Israel. O povo de Israel foi acometido por uma grande praga de gafanhotos. E esse povo ele começou a passar algumas necessidades, e muitas das vezes, amados, algumas tempestades acontecem na nossa vida, e a gente pergunta por que está acontecendo. Por que minha vida mudou de repente? E aí, nós vamos ver em Joel, capítulo 2, versículo 12, algo sobre isso. Esse povo, eles começaram a ser acometidos de uma praga. E algumas tempestades, alguns problemas que acontecem na nossa vida, não é natural. Existem tempestades que são espirituais, existem tempestades que é Deus que mandou. E o povo, o pecado desse povo é que eles se esqueceram de Deus. Eu já vou ler, cara. Mas esse povo se esqueceu de Deus. Esse povo esqueceu do Deus que eles serviam. E quantos de nós esquecemos o Deus do qual nós servimos? Quantas pessoas que falam, Senhor, eu preciso abrir minha própria empresa, que vontade que eu tenho de abrir minha própria empresa. Abriu a própria empresa e esqueceu de Jesus. Eu quero um namorado, eu quero... Aí arruma um namorado, esquece de Deus. Senhor, eu quero um emprego, esquece Deus. Parece que chega alguma coisa na nossa vida que a gente acaba esquecendo Deus. E esse povo, apesar de ser crente, apesar de ser um povo escolhido de Deus, esse povo chegou ao ponto de esquecer desse Deus. Esquecer de Deus não é esquecer que Ele existe. É deixar de que Deus não seja mais prioridade na minha vida. Eu só vou no culto se der tempo. Eu vou no culto se eu não estiver cansado. Eu vou no culto se não tiver nada para fazer. Eu vou no culto. E quantas pessoas vivem uma vida como essa? Uma vida de que Deus não é prioridade na vida dele. Esqueceu daquele tempo que viveu na podridão do pecado. Mas olha o que diz a palavra. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. De quê? Todo o coração. Com jejuns e choro. Meus irmãos, presta atenção nisso, irmãos. Jejum e choro. É doer, é olhar para o pecado e perceber como que ele é nojento, como que ele é terrível, como que eu e você não podemos viver nessa prática terrível do pecado. E ele continua, e com pranto, rasguem o coração e não suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado.
Ele está dizendo aqui, rasgue seu coração e não suas vestes. Naquela época, as pessoas tinham o costume de, em algum momento que se arrependiam, ou acontecia algo terrível, eles tinham o costume de pegar e rasgar suas vestes, como sinal de arrependimento, como sinal de penitência, como sinal de que alguém que estava ali arrependido, então ele rasgava. Você vai ver esse fato várias vezes na Bíblia. O que Deus está falando aqui, olha, agora não é mais externo, não é para todo mundo ver, agora não é rasgar as vestes, agora é rasgar seu coração. Rasgar o coração é muito mais intenso, rasgar o coração é de dentro para fora. Rasgar as vestes, todo mundo está vendo, olha, coitado dele, joga pó na cabeça, coitado dele. Agora rasgar o coração, isso vai influenciar no externo. Aí sim vai influenciar no externo. Agora quando eu faço algo externo e não muda no interno, não vai fazer diferença. Quantas pessoas que externamente mostram uma vida de devoção, mostram a vida de alguém que é crente, alguém que é chamado por Deus, alguém que é usado por Deus, porém está vivendo uma vida pecaminosa. O que ele está dizendo aqui? Olha, para de rasgar suas vestes. Agora é hora de você rasgar seu coração, agora é hora de você chorar, agora é hora de você olhar para o pecado e sentir dor e não sentir remorso. Porque rasgar as vestes eu rasgo, daqui a pouco eu compro outra. Daqui a pouco eu faço de novo. Quantas pessoas vivendo dentro do vício da porcaria, assistindo na internet porcaria, e vai dormir como se nada tivesse acontecido. Vai dormir como se nada tivesse acontecido. Dorme tranquilamente após assistir porcaria na internet, deixar seus olhos vendo porcaria, vai dormir como se nada tivesse acontecido. Quantas pessoas estão vivendo em adultério e vivendo como se nada tivesse acontecido? Chega em casa, dá um beijo na esposa e vai dormir tranquilamente. Não dói. Até sente um remorsozinho. Até machuca um pouquinho. Quantos estão vivendo corrupção, roubando, sonegando, mentindo e vivem uma vida normal? Porque todo mundo faz isso. Porque é normal isso. Não pode ser normal. Pecado não pode ser normal. O pecado não pode ser uma prática na nossa vida. Você que é solteiro, tendo relação sexual antes do casamento, podridão, pecado. Não dá para viver pecado e ficar na presença de Deus e pensando que Deus vai fazer algo na sua vida, sendo que você está sujo. Sendo que você está sujo. Ah, não, pastor, mas eu não posso largar dele e dela porque eu tenho que continuar essa vida. Larga ele, mas não larga Deus. Larga ela, mas não larga Deus. Não dá para continuar vivendo uma vida de pecado. Não dá para viver uma vida de pecado. Não dá para continuar mentindo. O pecado precisa doer, amados. Precisa doer. Pergunto para você como você pode terminar de praticar o pecado, colocar a cabeça no travesseiro e dormir como um bebê. Como que pode? A gente está pecando e vem cá pegar o microfone e começar a pregar. Como que pode estar pecando e vir cá cantar, usar os instrumentos? Como é que pode? Como que pode não doer? Como que pode não machucar? Como que pode continuar vivendo a prática do pecado? O convite de Jesus é arrependa-se. Arrependimento é koinonia. Arrependimento é mudar de direção, é mudar a mentalidade, é não praticar mais. Uma palavra para falar que você vai viver uma vida de vitória. Gente, isso é maravilhoso, mas eu quero dizer para vocês, se você viver uma vida de santidade, você vai experimentar o que é viver uma vida de vitória. Então, se você está praticando alguma dessas coisas, e outras coisas que você sabe que você está praticando, é hora de você olhar e falar assim: Deus, eu me arrependo. Deus, está doendo. Deus, eu não vou fazer mais. No dia que você der vontade de fazer, você vai sair correndo, vai gritar, vai ligar para alguém, vai pedir ajuda, mas não vai praticar mais. No dia que seu namorado, sua namorada começar a te tentar, dar um chute nele, dar um chute nela, fala assim: some daqui pra minha frente, eu não quero mais te ver. Eu sei que é pesado o que estou dizendo isso. Eu sei que é pesado. Porque Jesus disse que o pecado é tão terrível que se ele te levar a pecar, pode você arrancar a sua mão. Arrancar a mão não é essa mão aqui não, pode ser para você. Mas arrancar a mão é aquilo que está te levando para o pecado. Aquilo que parece que é muito importante na sua vida. Então, arrependimento é mudar a direção. É mudar a direção. Hoje é dia, amados. O que Jesus disse é: arrependa-se. O que a Bíblia está dizendo desde o Antigo Testamento até o final do Apocalipse é: arrependa-se. Viva uma vida de pureza.
Não dá mais para viver uma vida de pecaminosidade e achar que é normal. Eu sei que eu estou sendo constante em falar a mesma coisa, mas pode ser que você está precisando ouvir essa palavra. E essa palavra, conforme eu disse, sempre digo aqui, não é indireta, é direta, é para você mesmo. É para você que está vendo as coisas acontecendo à sua volta e na sua vida não tem nada acontecendo, tem uma tempestade na sua vida, como aqueles gafanhotos que foram enviados ali, e você continua uma vida de pecado. Eu penso, olhando para Joel, eu penso 2 pontos no qual Deus usa para nos levar ao arrependimento. O primeiro ponto que eu quero pensar é Deus usa a crise para nos alertar. Nem toda tempestade, nem todo sofrimento, nem toda dor é natural. Nem tudo é natural. Nem toda tempestade é o inimigo que está mandando. É o diabo que está mandando. Quanto crente fala, e aí, meu irmão, tá bem? Não, o inimigo está furioso. Não é o inimigo, não é Deus que está mandando uma tempestade para te dar uma sacudida. Você lembra de Jonas? Um profeta de Deus, alguém escolhido por Deus, mas só que ele decidiu deliberadamente escolher um caminho que não era de Deus. Um profeta de Deus, alguém que conhecia Deus, sabia do poder de Deus, sabia da grandiosidade de Deus, porém ele escolheu mudar a direção. O pecado não acontece da noite para o dia, não. Não vem dizer que você caiu em pecado e traiu a sua esposa e que você roubou porque foi um acidente. Pecado não é acidente. Pecado não é acidente. E Jonas, certamente, ele maquinou o pecado. Deus dá uma direção para ele, como Deus está dando uma direção para você hoje, e ele tentou maquiar aquilo que Deus fez e pegou uma direção contrária. E eu creio que é possível que durante um tempo, uma vida pecaminosa até dá certo. Até dá certo. E você pensa, nossa, está tranquilo. Subiu no barco, começou a ir na direção contrária, está dando tudo certo, então está tranquilo, então vou continuar vivendo essa vida. Mas um dia essa tempestade veio e arrasou aquele barco. E quase que todo mundo morre por causa de um pecador que estava ali dentro, que inclusive era crente. Pode ser que você está vivendo a vida pecaminosa e ninguém percebeu isso. Está todo mundo falando como que você é um bom crente, como que você prega bem, como que você canta bem, como que você toca bem, como que você é uma boa pessoa diante da cidade, mas lá dentro está vivendo a vida pecaminosa. Lá no seu quarto está vivendo a vida pecaminosa. E por enquanto está dando certo. Por enquanto, Sansão, quem dirá Sansão? Sansão nazireu, alguém escolhido por Deus, alguém consagrado a Deus, e que ele foi cometendo pecados ao decorrer da vida. Sansão não cometeu pecado na quando ele perdeu a força. Sansão já vinha praticando pecado várias vezes, mas a força dele continuava. Deus continuava usando ele. E às vezes a gente pensa, nossa, Deus continua me usando. Não tem nada acontecendo na minha vida, está tudo tranquilo. Mas uma hora a conta vem. E a conta do pecado não é barata. Eu poderia nessa noite estar falando de uma vida de vitória, mas uma vida de vitória que vai talvez te dar uma vitória aqui, mas vai te levar para o inferno. Alguém que se arrepende vai chegar mais perto de Deus. Alguém que não se arrepende vai chegar mais longe de Deus. Então, e voltando para esse povo de Israel, eles estavam vivendo um momento de crise. Um momento de crise porque eles trocaram o altar, esqueceram de Deus, esqueceram do poder de Deus, da graça de Deus, mas também, desculpem minha palavra, a fúria de Deus. E Deus, uma hora, Ele manda uma tempestade, manda um gafanhoto, manda aquela pessoa na sua vida que você não gosta, manda aquela situação, manda aquela crise financeira, manda aquele problema para dar aquela sacudida em você e falar, ô, acorda! É hora de se arrepender. E foi isso que ele fez com Jonas, deu uma sacudida no Jonas, Jonas foi para dentro da barriga do grande peixe, Jonas foi vomitado pelo peixe, mas ele se arrependeu, ele fez a palavra, fez o que Deus mandou fazer, até mesmo meio que contra a vontade, mas fez. E aquele que não se arrepende? É tempo de voltar. Então, talvez a pergunta que você faz hoje, Senhor, por que eu estou vendo milagre acontecendo na vida de todo mundo? Na minha só acontecem problemas. Senhor, por que está
está acontecendo essa tempestade na minha vida? Eu sei, amados, que nem tudo. Eu não estou dizendo que toda tempestade que você está passando é espiritual. Mas você sabe quando você está vivendo uma vida de pecado, uma vida que não é compromissada com Deus, uma vida onde Deus está em segundo lugar. Você sabe quando o seu altar não é Deus. Quando o seu altar é... Poxa, se der tempo eu vou na igreja hoje. Nossa, quarta-feira eu vou na igreja. Se eu estiver descansado, eu vou na igreja quarta-feira. Olha, se der tempo eu vou orar hoje antes de dormir. Se der tempo eu vou ler a Bíblia hoje. Se der tempo eu vou fazer alguma coisa. Parece que Deus saiu do altar dele. E Deus se tornou opcional. Deus não é opcional. Arrepender-se não é opcional. Viver uma vida de comunhão não é opcional. Isso é compromisso, amados. Aquele povo deixou de ter compromisso. E quantas pessoas se deixaram de compromisso? Um dia vira. Já viu aquela pessoa que casa? Já viu como que casamento é bonito? Promete ser fiel na saúde, na doença, amando e respeitando em todos os momentos da vida. A pessoa fala assim. No primeiro problema já está largando, já está indo embora, já está deixando. Primeira dificuldade está deixando. E quantas pessoas um dia entraram aqui dentro desse batistério aqui, ao longo desses anos dessa igreja, e falaram: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, a partir de hoje eu quero um compromisso com Ele. Mas chegou um momento em que apareceram umas coisas mais interessantes, em que as coisas começaram a dar certo na vida, e aí, agora não dá mais não. Agora eu estou cansado, tenho que trabalho. Agora eu estou cansado, eu tenho que namorar. Hoje não vai dar não, porque eu tenho passeio. Hoje não vai dar não, porque, meus amados, Deus, quando nós tiramos Deus do altar dele, colocamos outras prioridades, a gente vai ter algumas dificuldades. O convite do Pai hoje para você é: arrependa-se. Como nós vemos lá em Apocalipse. Lembre-se de onde caiu. Lembre-se quando foi que você caiu. E volte. Essa mensagem não é para quem está lá fora hoje. Não é para quem faltou o culto hoje. Essa mensagem é para você. É para você hoje que veio aqui pensando assim: não, estou indo lá só para o mesmo culto. Deus só está olhando para você, está falando assim: olha, se arrependa. Abandone o pecado. Então pode ser que Deus nessa noite está falando com você. Pode ser que nesse dia você está olhando e falando assim: olha, essa sacudida que eu estou levando não é normal. Aqueles marinheiros que estavam lá com Jonas, eles viram a tempestade, cada um clamou ao seu Deus. Sabe por quê? Porque eles perceberam que aquilo ali não era normal. Os marinheiros sabiam lidar bem com o mar. E a gente sabe, amados, quando existe algo na nossa vida que está acontecendo porque eu estou errado. Ali um povo inteiro se arrependeu. Um povo inteiro esqueceu de Deus. E os gafanhotos vieram. Jonas, ele tentou desobedecer a Deus e a tempestade veio. Um dia ela chegou. E a tempestade que veio sobre a vida de Jonas não prejudicou só Jonas. Prejudicou todo mundo que estava no barco. Talvez a sua família está afundando. E você está sendo egoísta, sabendo que está vivendo uma vida pecaminosa. Talvez a sua vida está afundando e você sabe que é você, o crente que está lá em casa, está vivendo uma vida pecaminosa. O que você tem feito quando ninguém está vendo? O que você tem feito quando as luzes se apagam? Quando você está lá escondido, onde ninguém está te vendo? Deus está falando para você: para de rasgar suas vestes, para de mostrar para todo mundo. É hora de você rasgar seu coração. É hora de você voltar para mim. E o segundo ponto que eu quero passar para os irmãos é que a crise é uma oportunidade de Deus para nós. Está passando por alguma luta, está passando por alguma tempestade, você sabe que essa tempestade é espiritual, que essa tempestade não é natural, que não é normal. Olha para esse momento como uma oportunidade. Uma oportunidade de um Deus que te ama e está falando assim: filho, filha, olha, é hora de você me priorizar, é hora de você me colocar no altar correto, é hora de você viver uma vida de santidade. Meus amados, quando Pedro se arrepende, ele se torna um dos maiores líderes do cristianismo, em que Jesus vira para ele e fala assim: olha, toma aqui a chave da minha igreja. Toma aqui. Agora, quando Judas não se arrepende, sente remorso, a única saída que ele tem é pendurar na corda e tirar sua própria vida.
Quando Davi se arrepende, Deus continua usando de maneira sobrenatural, ainda que deixou de acontecer algumas coisas, mas ele continua sendo usado por Deus. Agora, quando Saul não se arrepende, a única saída que ele tem é ser humilhado. Mas, ou seja, Deus nos dá uma oportunidade. Perceba a tempestade que Deus envia na sua vida como um cuidado e um amor de Deus, para Deus falando para você, meu filho, minha filha, eu te amo. Eu prefiro lançar uma tempestade sobre sua vida do que perceber que você vai afundar, do que perceber que você vai para o inferno, do que perceber que você vai ficar longe de mim. Porque, meus amados, o que é mais importante para nós como crentes, senão a salvação em Jesus Cristo? A gente fica pensando que alguma coisa vai mudar na vida. Hoje pela manhã nós estávamos falando sobre todas as crises. Eu comentei hoje aqui pela manhã, todas as crises que a gente passa aí, governo, sai governo, todos os governos brasileiros que a gente teve até hoje, sempre teve algum problema e a gente pensa que alguma coisa vai melhorar. A verdade é que a única esperança que nós temos é a salvação de Jesus Cristo. O dinheiro que você tem vai virar pó. Há pouco tempo eu estava vendo na internet a mansão do Jô Soares. Cadê o Jô Soares? A mansão dele está lá, destruída. A mansão do Clodovil está lá, destruída. O quanto de dinheiro que a Preta Gil deixou, o quanto de carros importados que ela deixou, não deu para levar nada. Deu para levar nada. Se você não chorar por seu pecado, se Deus não te sacudir, não estou falando aqui que o Jô Soares foi para o inferno, que a Preta Gil foi para o inferno. O que eu estou dizendo é que o que nós temos construído aqui nessa terra, que é tão valoroso para nós, vai chegar um dia que não vai servir para mais nada. Coloque Deus no seu devido lugar. Esse prazer que você sente em pecar, daqui a pouco vai te levar para o fundo do poço e você não está percebendo. E o que Deus está falando hoje para você, está te dando essa sacudida. E eu espero que você, como eu, esteja com seu coração rasgado, olhando para trás e falando: uau, esse aí sou eu. O convite do Evangelho hoje não é você olhar para o lado, para o irmão que está do seu lado e falar assim: ó, esse aqui está pecando. Ó, aquele lá na rua está pecando. Não, você bater no seu peito e falar: esse aí sou eu. Eu preciso dessa salvação. Joel 2,25, olha o que diz. E restituir-vos-ei aos anos que comeu o gafanhoto, a lacusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. O que ele vai fazer? Ele vai restituir. Ele vai tirar tudo isso. A promessa de Deus é que se você buscar uma vida de santidade, uma vida verdadeira, uma vida que agrada a Ele, porque a vontade dele para a sua vida é boa, perfeita e agradável. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para da vida eterna, ele veio para a salvação, ele veio para derramar a graça sobre a sua vida. Ele veio para que você possa viver uma vida eterna com ele. Mas, meus irmãos, não se engane. Ele não se compactua com a nojeira. Ele não se compactua com a pobreza. Pobreza não, com a sujeira. Ele não se compactua com isso. Ele não se compactua. Ele não vai deixar você entrar na vida eterna se você estiver vivendo a prática do pecado e sentindo prazer e deleite na prática do pecado. Aquele povo havia sofrido, mas Deus fez uma promessa para eles: eu vou restituir. Você só precisa fazer uma coisa: se arrepender, chorar amargamente, perceber, e não é remorso. É falar: eu me arrependo, eu não pratico mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que enganava, não engane mais. Meus irmãos, a pior coisa que tem quando você vai em algum comércio de algum crente, algum serviço que o crente faz, o crente que passa a perna. Como é que pode? Como é que pode você passar a perna por crente? Eu já vi pessoas falando que não vende para crente de jeito nenhum porque crente não paga. Que terrível! É por isso que a palavra de Deus diz que por causa de vós, o nome de Deus é profanado entre os gentios. É porque nós somos pecadores, nós mentimos, nós sonegamos, nós vemos o que não deveríamos ver, nós falamos o que não deveríamos falar.
E Jesus ele conclui essa palavra dizendo: crede no Evangelho. Crede nas boas novas. Crede que essa palavra que foi dita hoje não é para que você saia daqui chorando e triste porque você não é uma pessoa que não tem jeito. Todo mundo tem jeito. Davi teve jeito. Pedro teve jeito. Tantos outros teve jeito. E você tem jeito. Eu tenho jeito. A única coisa que nós precisamos fazer é crer. E crer, eu fiquei me perguntando, mas não tinha evangelho ainda, por que Jesus está falando aqui para crer no evangelho? Ninguém perguntou isso ainda, não. Evangelho é boas novas. Ou seja, creia nessa palavra. Creia nisso que eu estou te ensinando. O que você precisa fazer para reconciliar-se com Deus é se arrepender. E arrependimento passa por alguns estágios. Um é intelectual. Por que intelectual? Porque eu olho para aquilo que eu estou praticando e percebo que isso é pecado, que isso é errado. Então isso precisa passar pelo meu intelecto. Mas é espiritual. Porque o arrependimento é eu realmente reconhecer. E terceiro, é uma decisão. Está pensando que é fácil? Você falar assim: olha, nunca mais eu vou trair a minha esposa. Aí aparece a Jezabel na sua frente. Aí a Jezabel vem toda bonita, toda cheirosa. Chega em casa, sua esposa está cheirando alho dentro de casa. Aí vem a Jezabel toda bonitinha. Você fala: ai, gente, como que a Jezabel é bonita? Como que ela é elegante? Você cai de novo. Você ter remorso é você falar assim: nossa, que triste hoje eu cometi alguns pecados, eu nunca mais vou fazer, mas na primeira oportunidade que tem, pega o bendito celular e acessa aquelas páginas que você está acessando. Depois que termina, fala: ah, tadinho de mim, não deveria ter feito. Não, arrependimento é falar: olha, eu não faço isso mais. Que eu quero esse bendito celular, que eu fure esse bendito olho, mas eu não quero viver uma vida de pecado mais. Então, amado, nós vamos orar agora. E eu quero que você creia no Evangelho. Creia nas boas novas. Creia na palavra de Deus. Creia nessa palavra que falou centenas de vezes para você se arrepender. Centenas de vezes, arrependa-se. Profetas foram enviados para povos para dizer: arrependam-se. Viva a vida de pureza. Viva a vida de santidade. É tempo de se arrepender. Então que nessa noite você possa realmente se arrepender. Feche seus olhos, se você puder.